Boa tarde. Obrigado aí pela presença. Vou tentar, em 15 minutos, falar um pouquinho do universo de robótica e engenharia para crianças. Sou Flávio Campos, sou lá de Santo André, São Paulo, e tenho trabalhado há uns 16 anos aí com engenharia e robótica com crianças, desenvolvendo currículo e projetos, né? A ideia aqui, e eu comecei com a palavra engenharia, e para falar de engenharia e robótica com Alice, que é um dos textos, né, e trabalhos literários que eu mais gosto. Acho que um dos mais interessantes que a gente já teve aí escritos pela humanidade. E é um exemplo aqui, né, da Alice, adaptado para o cinema. E se a gente for mergulhar um pouco na história da Alice, você vê que ela cai num universo de coisas distintas, né? Ela está pequenininha, depois toma um negócio para ficar grande, tem um bicho que fala, tem um monte de fantasia, muita coisa acontecendo ao lado dela. E a relação que eu faço é um pouco disso, né? Na escola hoje, a gente tem um universo de tecnologias. Cada vez a gente está num evento como esse, que tem muitas coisas na mão das crianças e dos professores e da escola, e às vezes a gente não sabe muito bem para onde ir, né? Se a gente falar um pouquinho mais sobre robótica, vocês lembram aí desse filme, né? Eu, Robô, ou desse, né? Inteligência Artificial. Percebe que se você for lembrando dos outros, a sua idade vai ser descoberta. E esse, né? Star Wars, esse, se eu não me engano, é de 78, mais ou menos, a primeira, né? Que a gente está vendo o holograma da Leia, né? E esse, então? Opa, vou voltar aqui. E esse, aí lascou. Se lembrar do Perdidos no Espaço, né? Não é a versão Netflix atual. Mas por que eu estou mostrando essas imagens, né? Todas esses trabalhos, né, cinematográficos, desde né, do Star Wars, mesmo esse imaginário, né, do Perdidos no Espaço, muitas das coisas que passaram ali tiveram o seu início e já temos aplicações dela no dia a dia. Isso podia contar outros softwares, né? Mas hologramas a gente já tem há muito tempo, né? Aplicações tecnológicas, robôs que fazem tantas coisas, a gente já tem, né? Eu estive num evento de competição de robótica que um professor do Japão estava mostrando um projeto de robótica que eles estavam desenvolvendo um robô esquiador. Estava descendo montanhas, esquiando como um ser humano desce aquelas montanhas gigantescas, e eles mostrando os algoritmos e como era o projeto de engenharia de todo o desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala da robótica, a gente tem aí inteligência artificial, controle por circuitos, máquinas, partes mecânicas automáticas, mecânica ou computação, a gente tem pneumática. É uma área da tecnologia que envolve muita coisa, né? A gente tem diversas aplicações, desde... a gente acha que é só inteligência artificial, mas a gente tem questões mecânicas, né, de projetos. A própria, né, o rapaz da NASA estava aqui falando, mostrou desenvolvimentos muito interessantes. Então, a gente hoje tem um universo que está chegando já há algum tempo, tem chegado à nossa casa, né? Haja vista quem gosta, por exemplo, que ninguém gosta de tirar pó aqui, nós já temos robôs que ficam tirando pó para a gente enquanto a gente está fora de casa, né? Vende no Walmart, vende em lojas já, né? Então, esse é um pouco do universo da robótica, né? Agora, na escola, também, a gente tem o uso desses materiais e que a gente fala que quando a gente define, né, a gente não precisa entrar no mérito aqui, mas falar de robótica educacional é falar de atividades educacionais que envolvem conjuntos de peças, que tem comandos de linguagem e que tem construção de dispositivos aí, né? A gente tem alguma relação mais direta, embora a gente consiga utilizar, por exemplo, inteligência artificial não necessariamente com dispositivo, né? Essa história da robótica educacional não é recente, né? Bem rapidamente aqui também para a gente, pelo nosso tempo, Papert, que é o pai, né, da robótica
foi desenvolver os primeiros protótipos na década de 60, junto com a linguagem Logo. Vamos dizer assim, é o pai das ideias, né? Está aí o primeiro, lado esquerdo, o primeiro, vamos dizer assim, conjunto de robótica que foi sendo utilizado, né? Esse primeiro protótipo, que ainda tinha um cabo ligado à máquina, data aí do final da década de 60, né? Quando depois o Logo veio, né, a linguagem Logo de programação veio para um desenho diferente. Ali nós temos uma outra perspectiva do próprio robô, né, que a ideia dele, e quando ele começou a trabalhar com a questão da robótica para a educação, ele já foi trabalhando numa abordagem mais educacional e construcionista, né? Ele trabalhou com Piaget, e aí ele então começou a pensar, olha, a máquina precisa ser utilizada para pensar, para se construir, e não para a gente só reproduzir ou fazer testes. A gente precisa pensar com a máquina, né? Ter objetos que a gente possa pensar, né? E aí ele trouxe essa abordagem de aprendizagem construcionista e veio trazendo elementos, né? Veio até no Brasil, porque na década de 70 ele veio visitar as escolas de samba no Rio de Janeiro. E ele, na década de 70, né, talvez aí 20 e tantos anos antes da internet, ele falava que o exemplo das escolas de samba em que as pessoas estão aprendendo em comunidade, ia chegar um tempo que a tecnologia ia permitir isso. E ele falando isso 25 anos antes da internet, praticamente, ou menos, né? Então, a partir dos experimentos que ele foi desenvolvendo, nós tivemos aí o momento em que a Lego chegou até ele, né, lá no MIT, quando ele estava também trabalhando lá, para desenvolver coisas que pudessem chegar mais às crianças, né, de um jeito mais... A tecnologia foi evoluindo, recursos foram crescendo, então esses elementos foram ajudando a prática e ao uso dessa tecnologia no dia a dia. Se a gente pegar o principal kit aí da Lego, o RCX, lá meados da década de 90, final da década de 90, né, para hoje, então, assim, a gente está mais de 20 anos já que a gente tem em mais escala desse material. Hoje, o que a gente vê num evento como esse é justamente a diversidade de materiais e de conjuntos que existem. A gente tem aí uma infinidade, eu posso contar mais de conjuntos que foram desenvolvidos especificamente para a robótica, mais de 20 no mundo todo, né? Pelo menos, tá? Isso eu estou falando, não estou contando aqueles que são feitos de Arduino, e aí tem muito mais, né? Então, aqui são um pouco dos fundamentos, né, que o Papert veio trabalhando, né? Ele falava, olha, a gente pode usar... a experiência com esses recursos podem potencializar ideias, conhecimentos que podem se integrar a outros, questões de complexidade. Ele usava muito essa expressão hard fun, né, que é você ter uma diversão, mas com engajamento. Então, assim, não é aquela coisa, isso aqui é difícil. Não, ele pode ser difícil, mas é encorajador, faz com que eu queira aprender mais e possa ir mais, né, por exemplo, trabalhar com engrenagens e cálculos, etc. Né? E ele falava muito que ele teve uma experiência muito forte com engrenagens. Então, ele tinha um objeto que ele tinha um apelo emocional com aquilo. Então, isso também contava na questão de quando você se envolve e tem um engajamento com o material. Eu falei da questão da aprendizagem colaborativa. Um ponto muito importante que é o pluralismo epistemológico, né? Então, o colega dele, o Marvin Minsky, lá do MIT, do Instituto de Inteligência Artificial de lá, falava assim, que a gente só aprende uma coisa de verdade quando a gente aprende essa coisa de todas as maneiras possíveis. Então, a gente tem diversas formas de aprender, né? E aí a gente tem, né, diversos recursos, eu não vou entrar aqui no mérito desses, né? Mas eu queria entrar naquele da ponta esquerda superior, que é o Kibo, né? Que é um material desenvolvido naquele à direita também, né? Aqui são vários outros tipos de materiais. Esse aqui é um desenho de currículo que eu tenho trabalhado, né? Sempre com os 3 eixos da ciência, da tecnologia e dos saberes integrados para poder pensar os conteúdos. Depois, quem quiser, eu posso conversar no final, que o tempo é curto. Esse aqui é o design de engenharia que a gente utiliza, né, no colégio, e tenho trabalhado para poder fazer uma proposta. Então, ou parte sempre de um desafio, de um interesse ou de um problema. Então, eu brinco que eu sou pedagogo raiz, eu não acho que o aluno tem que fazer projeto só para resolver problema, né, dá a impressão que a gente só tem problema. Às vezes ele quer fazer um projeto nada a ver com um drone para voar na casa dele, mas não tem nada específico. E faz também, né? Então,
também tem que ter esse interesse. E, partindo desses projetos, desenhando a partir de storytelling também, né? De contar histórias a partir de desafios também. Desafios a partir de histórias é importante fazer esse tipo de trabalho. Aqui é um pouco do Kibo, tá? Qual é a perspectiva de, então, trabalhar com as crianças, gente? Muitos são os recursos que a gente fala assim, olha, eu vou pegar lá a criança de 4, de 5 anos para trabalhar com robótica. Lembrando que a robótica, a gente precisa de uma programação, de um dispositivo que vai funcionar, né? E hoje a gente não tem grandes materiais para isso. E aqui a gente tem um que a gente começou a utilizar, que é esse robozinho aqui, o Kibo, né? Ele tem os sensores na parte de cima, vocês podem ver ali. Deixa eu ver se eu acerto o laser. Aqui. Que são os... né? O robô tem os sensores que leem o mundo, né? A gente tem os nossos ouvidos. Então, a partir dele, a gente consegue construir coisas. Ele foi desenhado para as crianças, pode cair no chão, pode bater, né? Para que a criança, já a partir dos 4 anos, possa usar a robótica para construir e desenhar os seus desafios. Então, aqui vocês podem ver um projeto que eu fiz com os alunos lá na PUC de São Paulo, os alunos da pós-graduação, em que eles tinham um desafio, uma história de um menino, que a irmãzinha pequena estava entrando no quarto dele para pegar as coisas dele, então eles tinham que criar alguma coisa para ajudar. Esse aqui fez esse robô que ia distrair a criança para ela não entrar no quarto do irmão, né? Então, tem os sensores de som, e aí você tem a programação nos blocos de madeira, que eu vou... Vamos ver se eu consigo acionar daqui. Aí. Então, a partir do leitor de código de barra que ele tem na frente, ele lê os blocos de madeira, que é a programação, a partir do que está imposto já ali no código, e ele vai e executa a função. Então, assim, a possibilidade da gente tratar da robótica já desde as séries iniciais, com perspectivas como esta, de um kit de um conjunto que realmente faça a programação como todas as crianças pensam na programação, né? Se vocês verem aqui, ó, elas estão fazendo a programação, pensando na lógica, no desafio que elas têm, né? Colocando o código de barra e as madeiras, tá? Depois eu trouxe aqui um kit, se alguém quiser olhar, quiser ver, porque a gente tem um tempo mais curto. Mas a gente tem esses blocos de madeira. Então, na sequência que eles são colocados, é a linguagem do aluno. Então, a gente não precisa, com esse kit, de um computador, porque o próprio robô faz esse trabalho, né? Então, assim, trabalhar o ensino da engenharia também, porque a gente também tem elementos, não só da construção do protótipo, né, em si, mas do processo da engenharia, né, de buscar a solução. Isso é importante, porque desde o início, né, se a gente for trabalhar desde 4, 5 anos, a gente já consegue ter elementos da criança criar soluções para problemas, para dificuldades, né, para desafios que a criança tem para poder trabalhar. Esse é um kit desenvolvido a partir de uma tese de doutorado lá em Boston, na Tufts University. E aí foram feitos 50 protótipos, chegaram num que aí está há uns 3 anos já. Singapura comprou 1000 para trabalhar em todas as escolas do país, desde o pequeno a parte de cientificidade, engenharia. E eu posso falar para vocês que eu faço muito dessas oficinas com adultos, na pedagogia e na pós-graduação na PUC, o pessoal gosta, acho que até mais que as crianças. Mas é isso, tá? A questão de um trabalho em que você tenha desafios e contação de história, eu acho que modelos metodológicos, isso acho que pode variar muito, acho que a escola tem muito o que fazer, né? O que eu não gosto, que eu falei para vocês, repito, é ficar só no resolver problema, sabe? Eu acho que a gente deixa também a criança ter um pouco mais de vivência e de escolhas para poder fazer esse trabalho, porque senão a gente fica só também, né? Tem que ter um espaço, a gente brinca que tem que ter um espaço do currículo vazio, que o aluno também tem que trazer um pouco, protagonismo da escola e do professor, né, trabalhar com o currículo, a seleção de conteúdos, mas precisa ter o espaço em que o aluno também traz um pouco do que eles querem. Veja, eu fiz essa oficina aqui, ó, com a primeira aula da turma da pós-graduação, dos grandes, né, vamos dizer assim, né, dos adultos, e tinha gente que não sabia nem o que era robótica. E eu não expliquei, eu comecei pela prática. E conseguiram programar, conseguiram fazer, conseguiram entender. Então, tem formas aí para a gente trabalhar. Tá bom?
E a gente faz tudo isso para que os alunos sejam cientistas, né? Como essa menina que criou um plástico de inhame, ou desse canudo biodegradável, né? Ou como esse jovem que é essa impressora de EV3 de Braille, ou essa menina que criou aquele gel para poder matar, né? E para ter um projeto de feira de ciências. Então, assim, a gente também faz para que os alunos sejam protagonistas e criem coisas. Tá bom? É isso. Aí está meu e-mail, obrigado. E quem quiser, pode vir fuçar um pouquinho no kit, tá bom?